Olá, sétimo ano, tudo bem? Pessoal, hoje nós chegamos ao fim sobre o conteúdo de formação das monarquias nacionais, o nosso quarto tópico, né? A nossa quarta unidade da apostila. Apostila 2, unidade 4, páginas 460 a 463. Falamos então de uma forma ampla, de uma forma geral, da formação das monarquias nacionais, como se deu o processo de unificação, cada um dos estados, e chegamos no absolutismo. O absolutismo, que é a forma de governo no qual o rei detém os poderes totais e absolutos do estado. Poder executivo de governo, administração, poder legislativo, poder de compor, criar leis, e o poder judiciário também estava nas suas mãos. Poder judiciário esse que examina o funcionamento e aplicação das leis. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho, uma aula mais curta hoje, nós vamos falar um pouquinho da sociedade absolutista e de como se alterou todo o mapa da Europa, o mapa social, tá, pessoal? Não mapa político de Estado, mas mapa social. Por quê? Durante a Idade Média, o que nós verificamos? Sétimo ano. Durante a Idade Média, quem detinha o controle político, social e econômico era a nobreza, por meio dos senhores feudais, certo? Os senhores feudais faziam todo o controle político, social e econômico. A igreja mantinha privilégios e as classes menos abastadas, com menos dinheiro, né, no caso os camponeses, eram submissos e subsidiavam essa sociedade. Com a transformação da sociedade moderna, nós vamos ver algumas questões importantes. Vamos pensar da seguinte forma. Vou trazer aqui para a apostila, aliás, para o quadro para vocês. Quero que vocês pensem comigo o Estado moderno ou Estado absolutista como se ele fosse uma equação. Como assim, professor? O Estado moderno, ele se formou da seguinte forma: a união do rei, que queria mais poder, ter mais poder que os senhores feudais, que a nobreza, só que o rei, ele não tinha dinheiro. Então ele se aliou a quem que vinha crescendo economicamente? A burguesia. Então, o Estado moderno, ele é uma união do rei mais a burguesia, contra duas classes sociais. Quais, o professor? Contra o clero, que detinha o poder, a igreja, que controlava a mentalidade da sociedade feudal, e a nobreza, que tinha o controle político. Então, agora, o Estado moderno, ele é um conflito do rei unido à burguesia, cada um com seus interesses. O rei queria o poder político. A burguesia queria melhores condições para sua riqueza, contra o clero, que condenava a riqueza, e a nobreza, que tomava o poder do rei. Assim, pessoal, nós conseguimos visualizar essa relação política, certo? Então, olha lá, dessa forma, a sociedade moderna, ela vai se remodelar frente à antiga concepção medieval, certo? Por quê? Porque agora, o que vai acontecer? O clero e a nobreza, eles já não têm mais o comando político, ainda que eles venham a ter privilégios. Como assim? Olha como ficou a sociedade moderna. Ela se dividiu em 3 estados. Primeiro estado, segundo estado, terceiro estado. O primeiro estado era o rei, mais a nobreza. Rei e nobreza, no topo da pirâmide social. Logo abaixo vinha o clero, o segundo estado. É importante pensar que primeiro e segundo estado tinham o quê? Privilégios. Eles eram sustentados
pelo governo e não pagavam impostos, enquanto o terceiro estado era o responsável pelo pagamento dos impostos. Certo, pessoal? Então, olha lá. Primeiro e segundo estado eram sustentados, detinham privilégios, e o terceiro estado, que era a burguesia, a classe trabalhadora, quem mantinha o estado. Certo? Legal. Outro ponto importante, sétimo ano, é que a forma de economia também mudou. O que na Idade Média era feudalismo, agora nós vamos passar no estado absolutista ou estado moderno, já que são sinônimos, a falar de mercantilismo. Professor, no que consiste a política econômica do mercantilismo? Então, olha lá, o mercantilismo ele deve ser entendido como princípio econômico de que o valor do dinheiro deriva da quantidade de moeda cunhada em ouro e prata, ou outros metais preciosos. Ou seja, um Estado, para ele ser rico, ele tem que deter uma maior quantidade de ouro e de prata. Então, o princípio de riqueza agora não era mais o volume de terra, mas o princípio de riqueza era o volume de metais preciosos, o metalismo. O que é esse metalismo? Acúmulo de ouro e prata. Quanto mais rico um Estado, mais ouro e prata ele detém. Outros princípios adotados pelo mercantilismo são o seguinte: o pacto colonial. O que é o pacto colonial? O pacto colonial funciona da seguinte forma: toda metrópole, quem é a metrópole? O país europeu, a grande potência, tem que deter uma colônia, geralmente um país na América, que vai subsidiar a metrópole. O que significa isso? A colônia ela existe com uma função: ter a sua riqueza tirada dela e ser mandada para onde? Para a metrópole, para que essa metrópole seja sustentada. Então, o pacto colonial é a função na qual a colônia na América sustenta a metrópole na Europa. Com isso, teremos também o protecionismo. O que significa o protecionismo? Não existe livre concorrência. Não existe a livre concorrência. O protecionismo, você protege o seu mercado interno. Como assim, professor? Se alguém vier vender produtos dentro do meu país, eu vou aumentar o imposto para que esse produto fique caro e as pessoas prefiram comprar o produto interno do que o produto externo. Seria como mais ou menos a gente aumentar o imposto do produto que vem do Paraguai para nós, para que ele fique muito caro e a gente compre aqui no Brasil e não compre do Paraguai. Além do mais, a balança comercial favorável. O que isso significa? Que para um Estado ser rico, ele precisa vender mais, ou seja, exportar mais do que ele compra, que é importar. Então você vende mais do que você compra. Assim, consequentemente, com o acúmulo de metais preciosos, o metalismo, há o processo de riqueza. Retirando riqueza da colônia, mantendo na metrópole, fica mais rico. E protegendo contra outros mercados, fica mais rico. Então, essa, pessoal, é a concepção do Estado moderno quanto à economia, o mercantilismo. Ok? Como eu disse, pessoal, essa era uma aula mais curta, certo? Mas também de um conteúdo importante. Leiam o 460 a 463, destaquem os tópicos importantes. Essa semana a gente tem revisão, vamos tirar dúvidas e vocês vão compreender tudo certinho, tá bom? Pessoal, um grande abraço, até o fórum se vocês tiverem dúvidas ou a nossa live de Tira Dúvidas. Valeu!